Obrigada, deputada. Primeiro, eu quero cumprimentar todos vocês aqui na manhã de hoje. Pedir desculpas porque eu vim, marquei presença e tive que ir para um ato dos professores aposentados, exatamente por causa da questão da Previdência. Então, hoje eles fizeram uma via cruz ali no conjunto Leite Neto até a porta do Palácio. Então, a porta do Palácio está cheia de cruzes. São 75 cruzes representando cada município. E esse calvário que o funcionário público está passando aposentado aqui no Estado. E a justificativa é a crise da Previdência, mas não se vê nenhuma solução para essa crise que todos nós temos contribuído mensalmente de forma compulsória. E, portanto, está extremamente complicado esse cenário. Primeiro isso. Segundo, parabenizar pelo estudo e apresentação. E é uma categoria, assim como a minha categoria de professor, extremamente feminina e que sofre também as consequências, né, desse gênero. Lembrar o seguinte, nessa reforma já promovi um debate, foi bom com o Lindenberg, mas na última sexta-feira eu fui para o seminário da Justiça do Trabalho, onde foi discutida a reforma trabalhista e a questão da Previdência. E doutor Tiago Dávila especializou-se nessa questão da Previdência, desde o seu histórico, e a questão é muito mais profunda. Né? Inclusive, além de não ter o déficit da Previdência, ele prova quanto que a gente contribui, quanto que é retornado para o trabalhador e quanto fica com a União, com a Previdência. Ele também mostra, por exemplo, não existe aposentadoria integral. Aqueles 49 anos, ninguém vai conseguir. Porque você fica desempregado 1, 2, 3 anos, né? E, primeiro isso. E, segundo, já não tem mais aposentadoria integral. Então, na verdade, o que nós chamamos de integral é uma média. Não é o que hoje, ao se aposentar, o funcionário público leva na sua integralidade. Quem ingressa... tem um fator previdenciário, mas assim mesmo você tem um pedágio, mas cumprir o pedágio você leva na integralidade. Mas a partir da emenda de 2012, foi 11, já não tem mais para os novos funcionários. E com essa reforma não vai ter, é média, né, dos últimos salários que você conseguiu conquistar. Então, é uma questão gravíssima. A outra questão grave é que, por exemplo, eu fico preocupada com essa proposta da Unali, porque não teve discussão com os deputados. Né? Eu sou contra qualquer proposta, qualquer mudança que não venha com debate com a sociedade, de forma especial com os trabalhadores, porque agora, no dia 19, vai ser votada a reforma trabalhista. São 100 itens que estão mudando da CLT. Né? Então, na verdade, está colocado 12 horas. O limite é 44 horas, mas você pode, o negociado sobre o legislado, você pode negociar 12 horas naquela semana, que a gente já sabe que trabalhadores da área da saúde, né, de outras áreas, eles já trabalham às vezes 14 horas, 15 horas, e agora vai ser legalizado às 12 horas. Né? São 100 itens que vão ser modificados, que é consequência já desse projeto da terceirização. Então, a situação é muito grave, né? Gera uma injustiça imensa. Os trabalhadores do campo não vai ter aposentadoria, porque, inclusive, eles não vão ter recurso para pagar a aposentadoria. Né? Nenhuma trabalhadora, nem trabalhador do campo, todos os meses tem condições de pagar 50, 60 ou 80 reais. Porque tem um mês que ele pode pagar até 100, no outro ele não pode pagar nada. Né? Então, é uma situação de extrema vulnerabilidade para todos os trabalhadores. A terceirização é precarização mesmo. Quero lembrar o deputado Geórgio que a Fundação Hospitalar tem muita gente concursada, né? O regime de trabalho é que foi emprego, e nós precisamos manter a Fundação para manter os concursados. Né? O erro é da politicagem mesmo, e é da pressão daqui, dessa casa, é da pressão dos federais, dos senadores, para atender os seus pedidos políticos e gerar essa subserviência que vem desde o início da colonização. Esse é o erro, e que nós precisamos assumir, porque é um absurdo. A forma como se vê a política pública é uma política para resolver os grupos, né, que têm uma visão do coronel e não de servir a população. Então, para servir, até o nome já vem, né? Servir, servidor, serviçal. Então, nós precisamos romper com isso. Nós somos trabalhadores do serviço público, prestamos serviço à população, temos que ter a nossa autonomia.
e é pelo concurso público, não é? Numa democracia não tem outra, a não ser pelo mérito mesmo. Nós temos que universalizar o ensino, e nós estamos também, no projeto do governo golpista Temer, nós estamos elitizando o ensino, nós estamos elitizando todas as áreas que servem diretamente à população, que é a área de saúde, que é a área da educação, que é a área de cultura, né, que é a área de segurança, mas segurança no sentido da proteção. O que nós estamos vendo nesse país é a militarização, né, das relações sociais. O que nós estamos vendo, como eu disse agora na porta do Palácio, é a prioridade pela repressão, pela fiscalização, e não pela educação no sentido mais amplo. Que aí entra os direitos sociais básicos. Né? Nós precisamos ter clareza, enquanto funcionário público, que ao dialogar com a sociedade, mostrar que direitos humanos são os direitos fundamentais, que passa pela alimentação de qualidade, que passa pela saúde, promoção da saúde, para que vocês tenham menos trabalho nos hospitais, que passa por uma escola pública de qualidade e de inclusão social, que passa pela cultura e todos os bens culturais, todos tendo acesso, né, que passa pelo transporte público gratuito, né, que passa exatamente por condições de vida que dignifiquem o ser humano. Então, nós estamos num período difícil, lembrando aqui os trabalhadores que no dia 18 é um dia de reação da classe trabalhadora, porque no dia 19 começa a votação da reforma trabalhista, haverá queima de Judas, né? As centrais estão discutindo, dia 18 haverá queima de Judas, e no dia 28 nós precisamos parar esse país. E precisamos convencer os motoristas de ônibus que são recebidos por vocês, os familiares, que eles têm que parar. Porque para parar toda a classe trabalhadora, nós precisamos convencer exatamente o transporte coletivo, para não dar conflito, para não dar problema. Todos os trabalhadores, cruzando os braços, são os trabalhadores, os empregados, desempregados, subempregados, que elegem essa casa, que elege a Câmara Federal, que elege o Senado. Então, nós precisamos deixar essa história do voto ser uma mercadoria. Então, eu fez um favor para a família, não fazemos favor nenhum. Aqui nós atendemos as políticas públicas. Se eu resolvi a internação de alguém, eu resolvi porque é obrigação. O Sistema Único não precisava vir ninguém aqui pedir a deputado para resolver internação, tratamento. O sistema tinha que funcionar plenamente para atender todo mundo, para que aqui a gente aprove leis que melhoram a condição de vida das pessoas. Então, precisamos romper com essa história de dependência e articular o voto a algum favor, né? Ou então a compra mesmo, pelo Caixa 2 que está aí. O Lava Jato nada mais é do que o Caixa 2, e que não deixou de ter nessa última eleição e vai ter na próxima, em 2018. Porque quem tem dinheiro sabe fazer Caixa 2 e passa, né? E o dinheiro ninguém vê. Então, você compra a consciência e a alma das pessoas e, portanto, a população vive hoje exatamente consequência de ter um Congresso que foi eleito da forma que foi, que tem um Cunha na prisão e tem 140 deputados dependendo de Cunha. Então, eles votam em quem Cunha quer e o que Temer quer, que, por sua vez, é o que o capital norte-americano quer. Porque o que eles querem mesmo é desarrumar a vida dos trabalhadores, mas o que eles querem mesmo é entregar as nossas riquezas. É entregar o pré-sal, que ia financiar a saúde e a educação, já não vai mais. Porque eles estão privatizando uma riqueza fundamental que, constitucionalmente, ficou de financiar a saúde pública e a educação pública. Mas já está sendo vendido o pré-sal. Eles querem os nossos aquíferos. Os maiores aquíferos do mundo estão aqui. Está na floresta amazônica e está no Rio Grande do Sul, né? Limite, tudo bem, um estado limite. Também você tem ali Uruguai, Paraguai e tal, mas é o maior aquífero. E nós precisamos ter clareza disso, porque nós sofremos as consequências de um projeto econômico que visa isso, né? Então, assim, parabéns pelo trabalho de vocês, pelo trabalho do Conselho. A você, como grande pesquisador, articula uma coisa com a outra, é de fundamental importância. E nós que trabalhamos diretamente com o ser humano, seus sofrimentos, suas angústias, estamos sofrendo as consequências. E espero, como bem colocou você no plenário, que é a unidade e a reação dos trabalhadores, que
poder mudar esse cenário, de não ter a reforma trabalhista, de não ter a reforma previdenciária, de reverter a terceirização, né, e de não ter a reforma do ensino médio e da educação. Porque a reforma que está aí é uma reforma extremamente elitista. O adolescente que precisa complementar a renda da família, seja estudando como jovem aprendiz, seja fazendo alguma atividade que complementa, pegando o carrego na feira, pegando o carrego na porta do mercadinho, tomando conta de carro, lavando o carro, cuidando do jardim, né? Esses adolescentes, eles não vão poder estudar na jornada ampliada porque não tem bolsa de estudo. Então, como é que eles vão complementar a sua renda? Nós precisamos entender que essa máquina, ela está articulada. Quando vem reforma econômica, consequentemente, vai ter uma influência diretamente na saúde, na educação, na segurança da população brasileira. Então, eu quero parabenizar vocês, mais uma vez lembrando, dia 18 é o dia do Judas, dia 28 é dia de cruzar os braços e a população dizer não a todas essas reformas. Muito obrigado.